Bom, gente, então, como ficamos de continuar com ácidos, né? Então, o conceito de ácido é o quê, né? Toda substância que em solução aquosa sofre o quê? Ionização, né? E libera como único cátion o íon H+, né? Ou seja, vai formar aqui, ó, ele vai se ligar com a água e vai formar o composto que a gente viu que se chama hidrônio, né? Ou seja, é uma água com um hidrogênio a mais ligado nela, tá certo? Então, aí eu tenho o ácido. Então, ácidos, vocês sabem que eles têm o quê? Um sabor azedo, né? Uma característica deles, certo? Entre os ácidos, e aí um ácido mais comum que a gente pode provar, né? Que não é todo ácido que a gente pode botar na boca, é o caso do vinagre, que é o ácido acético, certo? Ele tem essa característica, e o limão também, que tem o ácido cítrico, certo? Então, os ácidos, eles, quando usados na alimentação, ajudam o quê? A aumentar a salivação, que vai facilitar a ingestão, a deglutição dos alimentos, certo? Então, aqui é a definição de ácido dada por Arrhenius. E aí, qual é a nomenclatura dos ácidos? Como é que a gente dá nome a esses ácidos, né? Então, os ácidos, eles primeiro são separados em dois grupos. Nós temos os hidrácidos, que são aqueles que não têm oxigênio ligado ao elementozinho lá do ácido. E nós temos os oxiácidos, né? Que são, no caso, vai ter a presença do oxigênio ligado a esse elemento lá junto com o hidrogênio. Então, o hidrácido, ácidos sem oxigênio, né? Como é que é dado o nome? Então, olha só, o ácido, né, ele é dado da seguinte maneira. Pelo fato dele ter um H antes, então ele já sabe, você já reconhece, coloca primeiro o nome ácido. E olha qual é o elemento que está ligado a ele, dá o nome desse elemento e no final acrescenta hídrico, certo? Então vamos lá. HF. Então você viu que tem o Hzinho antes, né, que ele se escreve primeiro, e aí na hora de dar o nome eu coloco então ácido, né? Esse elemento que está ligado a ele é o flúor, então flúor hídrico, que é a terminação, certo? Para esse tipo de ácido. E aí nós temos aqui, ó, HCl, certo? Então eu tenho hidrogênio e cloro, certo? Então, como tem o H antes, aí você já observa. Então, na hora de dar o nome, coloca ácido, o elemento é o cloro, e aí eu vou suprimir aqui esse O, né, para poder fazer um ajuste. E aí vai ficar o quê? Ácido clorídrico. Então, como ele não tem um oxigênio ligado a esse cloro, a esse flúor, certo? Então, ele é considerado um hidrácido, né? Não tem oxigênio ligado a esse elemento. E aí, então, na hora de dar o nome, ele vai ter essa terminação hídrico. Então, quando você vê aqui, ó, ácido clorídrico, fluorídrico, iodídrico, são ácidos que só tem aquele elemento ligado ao hidrogênio. Não tem oxigênio pelo meio, tá certo? Aqui, ó, hidrogênio e bromo. Então, fica o quê? Ácido bromídrico. Hidrogênio e iodo. Vamos se ligar formando ácido iodídrico. O hidrogênio e o enxofre. Aí vocês veem aqui que o nome já é diferente, é sulfídrico. Por quê? Lembra quando vocês estudaram a tabela periódica lá que para poder dar o nome aos elementos existe uma regrinha, né? Que esse nome ele tem que ser dado em latim, certo? Então, por que em latim? Latim é uma língua morta, né? Que você não, então, o nome foi dado lá, registrado na IUPAC. O nome do caso do enxofre é sulfur, certo? Então, esse nome é sulfur em qualquer língua, em qualquer país, tá certo? Mesmo que pra gente, a gente chama o sulfur de quê? De enxofre. Por exemplo, o ferro, né? O ferro que é Fe. E aqui, se não me engano, acho que o nome dele lá tem ferro mesmo, não me recordo, mas aqui pra gente, o elemento, o nome em português, né, o comum que a gente usa, é ferro.
certo? No inglês, ele é iron. Então, o nome em latim é um só para eles dois, seja aqui em português, em inglês, em espanhol, em qualquer língua. Então, no caso aqui do sulfur, certo? Então, sulfur é o nome em latim. E na hora de dar o nome do ácido, vai ficar ácido sulfídrico, certo? Aqui é carbono e nitrogênio. Eles ligados juntos formam um composto chamado ciano, o cianeto, certo? Então, o ciano ligado ao hidrogênio vai formar o ácido cianídrico, tá certo? Aqui no caso dos oxiácidos, então são os ácidos que têm oxigênio, né, ligado ao elemento. Então, como é que eu vou dar o nome a esse ácido? A partir do nome e da fórmula dos ácidos padrão de cada família, certo? Então, vocês vão ver muito aqui já, vão aprendendo assim, esses principais, né, que é o HClO3. Você está vendo aqui que o O ele aparece no final, certo? Na escrita. Então, eu tenho aqui o hidrogênio antes, primeiro, né? Que indica que é um ácido, um elemento principal que a gente vai dar o nome, e o oxigênio ligado. Quando ele sofre a ionização, aí ele vai formar o quê? Essa é a parte positiva e essa é a parte negativa. O SO4 todinho representa a parte negativa, o ânion, certo? Na hora de sofrer a ionização, tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, HClO3, e aí você vai ver que a terminação já não é hídrico, é ico, tá certo? Então, ácido clórico, ácido sulfur, né? Com a presença do oxigênio já não é sulfídrico, é sulfúrico. Então, ele vai ter essa terminação ico, tá certo? Ácido nítrico, ácido fosfórico, tá? Então, aqui, fósforo, ele vem do latim, ó, fósforos, certo? Por isso que o elemento dele é o P, tá? E aí você fica fósforo com F, porque no latim ele é escrito com pH, certo? E aí o elemento dele é o P. Então, aqui é o ácido fosfórico, né? H3PO4. O H2CO3 é o ácido carbônico. Então, prestem atenção nessa terminação. E, os hidrácidos, a terminação é hídrico, os oxiácidos é ico. A partir disso, nós temos então, pode haver uma variação do número de átomos de oxigênio. E aí nós temos então uma variação no nome, né, e na fórmula desses ácidos. E aí podendo acrescentar prefixos e sufixos. Então, o ácido padrão, certo? Ele vai ter essa escrita aqui no nome. Então, é ácido mais o nome do elemento, com mais a terminação ico. Ácido clórico, ácido sulfúrico. Vamos pegar como exemplo aqui o ácido clórico, certo? E aí eu vou colocar aqui, ele é o ácido padrão. Onde é que dá para botar aqui? H. Então, eu tenho o HClO3. Se eu acrescentar aqui um oxigênio, né? Aí ele vai, então, passar a ter essa formulação aqui, ó. HClO4. E aí, então, ele entra nessa nomenclatura aqui. Eu vou acrescentar o prefixo per antes do nome dele. Então, se aqui eu tenho o ácido clórico, quando eu acrescento um oxigênio, ele passa a ser um perclórico, certo? Aí, voltando aqui para o HClO3, ou seja, o ácido clórico. Se eu diminuir um oxigênio, ele vai ficar, então, ó, HClO2. Então, ele deixa de ter essa terminação ico e passa a ter a terminação oso.
Então, eu vou ter um ácido cloroso, certo? Se eu tirar mais outro oxigênio, ele vai ficar, então, HClO. E aí, então, além dessa terminação oso, né, o sufixo oso, ele vai ganhar um prefixo hipo. Hipo é que dá a ideia de que tem menos, né, que tá pouco, hipossuficiente, ou seja, pouco o suficiente. Então, ele vai se chamar agora ácido hipocloroso, né, ou seja, tá com oxigênio de menos, tá certo? Então, vamos ter aqui, ó, o ácido clórico, né, como exemplo, que a gente falou na estante. No caso aqui do ácido sulfúrico, você vai ver aqui o ácido sulfuroso, né, quando tem um oxigênio a menos. Aqui o ácido carbônico, que é o H2CO3. O ácido nítrico, NO3. Se eu tiro um oxigênio, ele vira ácido nitroso. O ácido fosfórico, você vai ver então aqui menos um oxigênio é o ácido fosforoso e menos 2 oxigênio, ele vira o ácido hipofosforoso, né? Aí, outra questão, né, para a gente observar é que assim, alguns ácidos, né, do mesmo elemento, eles têm os prefixos, seus nomes atribuídos em função do seu grau de hidratação. Então, o ácido normal, por padrão, ele é considerado orto, certo? Só que a gente não escreve lá ortofosfórico, tá certo? E aí, o que vem a ser essa questão do grau de hidratação? E aí, a depender desse grau de hidratação, ele vai receber aqui essa terminação, no caso, esse prefixo, piro e meta, certo? Então, aqui, o piro, em termos de ordem, né, de grau de hidratação, o orto é o mais hidratado, em seguida o pira, e o meta é o menos hidratado deles, tá certo? Vou pegar um exemplo aqui para a gente ver. Então, nós temos aqui o exemplo mais importante, que é o ácido fosfórico, H3PO4. Então, você viu lá que o ácido fosfórico, ele por si só, ele já é um ácido ortofosfórico, certo? Só que a gente não escreve o prefixo orto, né? E aí, quando é que ele passa a ser um ácido pirofosfórico? Então, eu pego do ácido fosfórico, eu vou, a cada 2 moléculas, eu vou retirar uma molécula de água, certo? Então, se eu tenho aqui, ó, 2 vezes 3, isso aqui, no caso, eu teria o quê? 6 hidrogênios, 2 fósforos, né? E aqui, 2 vezes 4, 8. Disso aqui eu vou tirar uma molécula de oxigênio, tá certo? Então, olha só, 6 menos 2 vai ficar 4 hidrogênios, né? E 8 menos 1 fica 7 oxigênios, como vocês têm aqui, tá certo? Então, esse é o ácido pirofosfórico. De 2 moléculas de ácido fosfórico, eu tirei uma molécula de água, tá certo? Já o ácido aqui, para poder ele ser um metafosfórico, então, ou seja, a hidratação, ele vai ser menos hidratado, né? Então, eu vou de uma molécula só do ácido fosfórico, eu vou tirar uma molécula de água. Então, pega aqui, ó, H2O, certo? E aí, eu vou extrair um H2O desse ácido. Quando eu faço aqui, ó, 3 menos 2, 1, né? Vai ficar 1H. O P a gente baixa. 4 menos 1, 3. Então, olha só. Ácido pirofosfórico, de 2 moléculas do ácido fosfórico, eu retiro uma molécula de água, certo? E o ácido metafosfórico, de uma molécula só, eu retiro uma molécula de água. Então, aqui o pirofosfórico, ele tem 4 hidrogênios e 7 oxigênios no final. O metafosfórico, ele vai ter 1 hidrogênio e 3 oxigênios ao final, certo?
Outra questão é a classificação dos ácidos, né? Então, como é que eles podem ser classificados? Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, né? Ou seja, quando você bota lá aquela substância, o ácido, no meio aquoso, quantos hidrogênios ali vão ser ionizados, né? Vai haver quebra e vai se formar os íons H+, né? Então, aqui, quanto ao número de hidrogênios por molécula ionizada, eu vou ter, então, um monoácido, quando ele só ioniza um hidrogênio, um diácido, quando ele só ioniza 2 hidrogênios, triácido 3 e tetrácido 4 hidrogênios ionizáveis, certo? Então, no caso dos hidrácidos, né, todos os hidrogênios presentes na molécula, eles são ionizáveis, certo? Então, aqui o HCl só tem um hidrogênio, então esse um hidrogênio ele é ionizável, ele é classificado como monoácido. No caso do H2S, né, o ácido sulfídrico, ele tem 2 hidrogênios, todos dois são ionizáveis, então ele é classificado como diácido. No caso do ácido cianídrico, ele só tem um hidrogênio ligado, né? Então, esse um hidrogênio, ele é ionizável, ele é um monoácido, tá certo? Já nos oxiácidos, quais que são os hidrogênios ionizáveis? Somente os que são ligados a átomos de oxigênio. E aí, então, aqui a gente tem a disposição da ligação dele, né? Da molecular. E aí, eu tenho aqui, ó, esse hidrogênio, no caso do HClO4, né, que é o ácido perclórico, ele vai ter aqui um hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, esse um hidrogênio, ele é ionizado e aí ele é classificado como monoácido. Aqui no H2SO4, que é o ácido sulfúrico, eu tenho 2 hidrogênios ligados ao oxigênio, então ele é um diácido, né? Todos os dois sofrem ionização. No HNO3, ácido nítrico, eu tenho então somente um hidrogênio que está ligado ao oxigênio, é um monoácido. No caso aqui do H3PO4, que é o ácido fosfórico, então eu vou ter, ó, 3 hidrogênios ligados ao oxigênio. Então, todos 3 sofrem ionização e aí ele é um triácido, certo? Já que no ácido fosforoso, é isso? Que é que ele vai ter, então, um oxigênio a menos. E aí vocês estão observando que ainda continua 3 hidrogênios, mas somente 2 é que estão ligados ao oxigênio. Então, ele só vai ter 2 hidrogênios ionizáveis, então ele é um diácido. Já que no ácido hipofosforoso, eu só tenho um hidrogênio ligado ao oxigênio. Os outros 2 estão ligados ao fósforo, então esses 2 não são ionizáveis, somente um. E aí ele é um monoácido, certo? Aqui no ácido carbônico, eu tenho 2 hidrogênios, né, ionizáveis ligados aqui ao oxigênio. Ele é um diácido, ok? Já o grau de ionização, né, do ácido, a gente representa pela letra grega alfa, é a relação que existe entre o número de moléculas ionizadas e o número total de moléculas dissolvidas. E aí, para isso, existe uma expressão, uma equaçãozinha, né, que é muito usada. Então, o grau de ionização se dá pelo número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas. Como exemplo, nós temos aqui, ó, se eu pegar 100 moléculas de HCl e dissolver aqui em meio aquoso, dessas 100, somente 92, né, como está aqui mostrando, somente 92 sofreram ionização, ou seja, quebraram aqui, formaram o íon H+, né, liberaram o íon e o ânion, o cátion e o ânion, né? E aqui, então, 8 não sofreu ionização, certo? E aí, como é que eu vou saber, então, qual é o grau de ionização do HCl? Então, eu vou aqui, ó, o alfa vai ser o quê? As 92 que sofreram ionização dividido pelas 100 que eu botei lá para dissolver.
quando nessa divisão me dá 0,92. E aí eu escrevo esse alfa na forma de porcentagem. Então, o grau de ionização do HCl é de 92%. E aí, então, quando eu determino o grau de ionização, a partir dele eu posso medir a condutibilidade das soluções aquosas, ou seja, o quanto que ele é capaz de conduzir eletricidade ou não. Quanto maior for essa ionização que ele sofrer, né, mais íons livres eu vou ter, melhor vai ser essa condutibilidade elétrica, certo? Então, quem tem um grau de ionização maior ou igual a 50%, certo? São os ácidos considerados fortes. Quem tem um grau de ionização maior do que 5% e menor do que 50%, ou seja, entre 5 e 50%, ele é considerado semiforte ou moderado. E os que têm uma ionização menor ou igual a 5%, eles são chamados de ácidos fracos, certo? Então, os ácidos fortes, eles são ótimos condutores de eletricidade. Então, nós temos aqui os hidrácidos, né? Os mais conhecidos, eles são classificados dessa forma. Então, nós temos aqui considerado fortes o HCl, que é o ácido clorídrico, o HBr e o HI. Então, são ácidos fortes, certo? O HF, que é o fluorídrico, ele é considerado semiforte ou moderado. E o sulfídrico e o sanídrico, eles são considerados ácidos fracos, né? Quer dizer que o grau de ionização deles vai dar menos do que 5%, tá? Já no caso dos oxiácidos, para eu saber se ele é forte, semiforte ou fraco, eu vou descobrir através da diferença entre o número de átomos de oxigênio e o número de átomos de hidrogênio ionizáveis, certo? É representado aqui por essa expressão, tá? E aí, como é que eu vou dar? Se o valor do X der 3 ou 2, ele é considerado forte. Se essa diferença der 1, ele é considerado moderado. E se der 0, ele é um ácido fraco, um oxiácido fraco, certo? Por exemplo, aqui, ó, o HBrO4, ele é um ácido forte, porque se você observar, ele só tem um hidrogênio ionizado, né? E tem 4 oxigênios. Aí quando você faz aqui 4 menos 1, vai dar 3. Então, ele é forte. No H2SO4, que é o ácido sulfúrico, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. Aí você faz aqui, ó, 4 oxigênios menos os 2 ionizáveis, vai me dar o resultado 2, também é considerado forte. O H3PO4, que é o ácido fosfórico, você tem aqui, ó, 3 hidrogênios ionizáveis para 4 oxigênios. Então, 4 menos 3, 1. Aqui, ó, 2 menos 1, 1. Então, são ácidos moderados. Já que o ácido hipocloroso, né, que é o HClO, ele tem um hidrogênio ionizável e um oxigênio. Então, você faz 1 menos 1, 0. Aqui, ó, ácido cílico, persílico. Então, aqui ele tem 4 hidrogênios e 4 oxigênios. 4 menos 4 vai dar 0, certo? Então, aí ele é considerado, são os considerados fracos dentre os oxiácidos. Outra característica, outra classificação é a volatilidade, né? O que é volátil? É quando você pega assim um líquido, certo? E aí você deixa ele aberto, quão rápido, qual a facilidade que ele tem de passar do líquido para o gasoso, certo? Por exemplo, assim, não é um ácido não, mas o álcool, a acetona. Se você deixar ele aberto, você vê lá dentro do frasco, ele é líquido, né? Se você deixar ele aberto, rapidamente ele evapora, né? Ou seja, ele passa do líquido para o gasoso. Então, são líquidos considerados voláteis. A gasolina também. Então, no caso dos ácidos, a grande maioria deles são ácidos voláteis, ou seja, assim, são ácidos que se você deixar, né, aqui no ambiente aberto, rapidamente ele vai passar do líquido para o gasoso, ele vai evaporar. É o caso desses ácidos aqui, certo? No caso do vinagre, que é o ácido acético, ele também é um volátil, que é um ácido muito comum do nosso dia a dia, que você quando abre lá a garrafinha, né, o vidrinho
do vinagre, você logo sente aquele cheiro forte do vinagre. Então, ali, se deixar rapidamente, ele vai evaporar, certo? Já os ácidos que não têm essa facilidade de evaporar, eles são chamados ácidos fixos, né? E aí, ou seja, pouco voláteis. Os mais comuns é o ácido sulfúrico e o ácido fosfórico, tá certo? E aí nós temos aqui então um exercício. Vocês vão ver na medida que vão aparecendo essas questõezinhas, vocês vão respondendo, certo? Aqui é para escrever o nome, ou no caso a fórmula dos ácidos através do nome. Então aqui clorídrico, ó, pela terminação hídrico, você já sabe então que tipo de ácido é esse, aí escreve a fórmulazinha dele, tá bom? Aqui no caso eu tenho a fórmula, você vai dar o nome desses ácidos, né? E aqui vai fazer a associação. Você vai pegar aqui e vai ver qual é H2SO4. Ele é um hidrácido ou um oxiácido? Ele é quanto ao hidrogênio ionizado dele, a quantidade de hidrogênios ionizáveis, ele é um monoácido, um diácido? Ele é um ácido quanto ao grau de ionização? Ele é um ácido forte, fraco ou moderado? E aí você olha então qual é a classificação dele e associa com a letra correta. A mesma coisa você vai fazer com as outras, tá certo? No caso aqui, ó, ele tá dando o grau de ionização desses ácidos, é só para você escrever por ordem crescente, do mais fraco para o mais forte dos ácidos. Quanto à ação sobre indicadores, né, os indicadores eles são substâncias que mudam de cor em função, né, do meio ser ácido ou ser básico, certo? O mais usado é o papel de tornassol, que ele pode ficar rosa ou azul. Se colocado em meio ácido, né, se for no ácido ele vai ficar rosa, e se for no meio básico ele vai ficar azul, tá certo? E aí nós temos então para isso uma escala chamada escala de pH, e ele vai indicar se o meio é ácido ou se o meio é básico, tá certo? E a qual também é a intensidade da força desse ácido e dessa base. Então na escala de pH, ela vai de 0, certo? A 14, não mais do que isso, tá? pH essa escala de pH é um assunto que se estuda muito mais para frente na química. Não sei se vai dar tempo de vocês verem esse assunto. Mas aí, como vocês sabem, assim, a escala de pH, ou seja, o potencial hidrogeniônico, ela vai de 0 a 14. Se uma solução ela apresenta o pH 7, ela é considerada neutra, certo? Se ela estiver abaixo de 7, ou seja, de 6,9 até 0, ela é considerada ácida, certo? Se ela estiver acima de 7, ou seja, 7,1 até 14, ela é considerada base, certo? Ou seja, é uma substância básica. Quanto mais próximo do 0, mais forte é esse ácido. Quanto mais perto do 14, mais forte é essa base. E aí, gente, vocês vão ver no decorrer dos slides, né, alguns principais ácidos, vocês dão uma leitura e aqui nós temos mais outras questõezinhas. Esse daqui você vai escrever o nome de cada um desses ácidos, né, e aqui você vai sabendo, então, o ácido fosfórico, ou seja, o ortofosfórico, lembra? Ele tem a fórmula H3PO4. A partir daí você vai determinar qual é a fórmula do pirofosfórico e do metafosfórico. Aí dá uma volta um pouquinho lá nos slides, né, no vídeo, o que seja, você olha como é que eu chego no piro e no metafosfórico, tá certo? Aí com isso a gente chega na parte de bases. Então assim, eu vou dar uma parada por aqui, deixa bases para uma próxima aula, um próximo vídeo, tá bom? Para não ficar muito extenso para vocês. Façam essas questões aí que a gente viu no decorrer dos slides, tá certo? E aí já sabem como é que posta, né, o resultado, tá bom? Um bom estudo, boa semana de estudo para vocês, ok?